Graça e paz, irmãos. Bom dia. Louvado seja Deus por mais um domingo. Não sei vocês, mas o sábado o coração queima e o domingo o coração se explode de alegria porque a gente vai estar junto como igreja. E se isso não fizer sentido na nossa vida, e se isso não estiver acontecendo com a gente precisa parar e rever algumas coisas, porque esse precisa ser o nosso sentimento. O corpo de Cristo precisa se alegrar em estar junto. E eu estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos dar sequência à série A Igreja na Direção do Espírito. Nós havíamos pausado ela para a minissérie de Páscoa e a gente retornou agora. E hoje, no último sermão, o pastor Beto falou com a gente sobre a Igreja de Antioquia. Beto falou sobre algumas características da igreja. Nós vimos que a igreja ela era viva espiritualmente. Nós vimos que ela era uma igreja que tinha dons, que era uma igreja que tinha profetas, era uma igreja que vivia diversidade na sua liderança, tinha uma liderança forte. Eles tinham profetas, nós vimos que eles tinham mestres, nós vimos que entre os líderes que a igreja de Antioquia ela tinha Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Homens de origens diferentes, homens com histórias diferentes, mas homens unidos por um mesmo propósito. Eles buscavam a Deus juntos como igreja por meio da comunhão, por meio da oração e por meio do jejum. Isso significa que a igreja funcionava de forma orgânica, da forma que Deus deseja, e o Espírito Santo conduzia a igreja. E diante disso, é nesse ambiente de consagração, de sentir a presença de Deus, de orar, de jejuar, que a igreja recebeu a notícia através do Espírito Santo, que era para separar Paulo e Barnabé para a missão. E o que vimos aqui é que Deus usa pessoas diferentes, irmãos. Deus, Ele usa pessoas com dons diferentes para realizar a sua vontade. A igreja de Antioquia, como nós já vimos e vamos ver, ela era um exemplo disso. Eu quero trazer de volta aqui alguns pontos da última pregação do Beto, para a gente poder entender por que o trecho que nós vamos ler hoje é importante e ele tem êxito, certo? Então a gente vai voltar um pouco e vai dar sequência ao texto do capítulo 12. Por quê? Porque a igreja de Antioquia tinha uma liderança plural. A igreja de Antioquia tinha uma liderança diversificada. A igreja era guiada pelo Espírito Santo. A igreja, cada um contribuía com o dom que havia dado e cada um exercia o seu dom dentro daquilo que Deus havia lhe dado. Barnabé, por outro lado, olhando para o contexto cultural daquela igreja, ele era de Chipre, a ilha onde nós vamos ver o texto de hoje, onde se passa toda a história. Simeão provavelmente era de origem africana. Lúcio vinha da região de Cirene, ali hoje seria a Líbia, na África. Manaém, ele teve origem nobre, criado com o tetrarca. E Saulo, judeu, que trazia consigo uma cultura de Tarso, uma cidade marcada pela influência grega. Então a liderança da igreja de Antioquia era uma liderança de culturas diferentes, de pessoas diferentes, com dons diferentes, e juntos eles caminhavam segundo a vontade de Deus, na direção do Espírito. E essa mistura de cultura e de experiência, irmãos, não era um acaso. Isso nunca foi um acaso para Deus. Era parte do plano dele para o avanço do Evangelho no mundo, pois as barreiras haviam sido quebradas. A gente vem vendo a exposição de Atos, e nos primeiros capítulos a gente vê tudo o que aconteceu, e a igreja precisava de diversidade de dons, a igreja precisava de diversidade de lideranças, para que o Evangelho avançasse de forma rápida, mantendo a sua fidelidade. Então, essa diversidade na igreja de Antioquia foi muito importante para o avanço do Evangelho. Então, a partir dessa base sólida da igreja de Antioquia, da liderança sensível da igreja de Antioquia, nós chegamos no texto de hoje.
Barnabé e Saulo, eles são enviados oficialmente para o campo missionário, e eles foram enviados pela igreja e pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria ler com vocês o trecho de Atos, capítulo 13, do verso 4 ao 12. Ouçam com fé a palavra de Deus. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram em Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentaram desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, por nos dar um domingo em que nós podemos nos achegar até Ti. Nos traz a Tua palavra, renova os nossos ânimos, conforta os nossos corações, confronta o nosso pecado, Deus, e nos dá esperança para vivermos todos os dias crendo que o Senhor guia todos eles. Me abençoa, Pai, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos para pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Seleucia aqui, que o texto traz para a gente, ele era perto da antiga Antioquia da Síria, que tudo começou ali, nessa viagem de Barnabé e Saulo. Dali partiam navios, era comum sair navios que desciam até a costa, e foi de lá que Barnabé e Saulo embarcaram para a ilha de Chipre. Eles foram enviados pelo Espírito Santo, e aquela viagem, ela marcaria uma nova fase na história da igreja. Daquele dia em diante, nada mais seria igual depois da partida de Saulo e Barnabé. Chipre era uma terra, era uma ilha onde a gente já viu no começo da exposição, no capítulo 4 de Atos, Barnabé era de lá. Barnabé saiu de lá, depois retornou para lá agora, na viagem missionária. A ilha, o contexto histórico dela era importante, uma ilha importante no Mediterrâneo. Ela era conhecida pela produção de cobre, e ela tinha uma comunidade muito grande de judeus, de sinagogas. E ela era formada, a grande maioria, por judeus e gentios da diáspora. Depois da perseguição e da morte de Estevão, muitas pessoas fugiram por conta da perseguição do império. Então, muitos judeus e muitos gentios foram para essa ilha. Então, ali havia uma comunidade muito grande de pessoas que eram receptivas à mensagem da Bíblia. E muitos que estavam ali, eles estavam abertos a estudar as Escrituras. O fato também de Barnabé ser da ilha vai ajudar
no contexto deles, na chegada daquele lugar, por conta do contexto da missão. E quando eles chegam na cidade, em Salamina, no lado leste da ilha, Barnabé e Saulo já começaram a pregar nas sinagogas. Eles chegaram, desceram na ilha e já começaram a pregar a palavra de Deus. E como era de costume de se fazer sempre, eles começavam a expor as Escrituras, debater sobre suas crenças a partir do Antigo Testamento. Então eles faziam isso nas sinagogas, eles procuravam onde os judeus estavam reunidos e ali começavam a pregar a palavra, e através da pregação da palavra e da discussão do Antigo Testamento, eles apontavam o Messias, eles apontavam Jesus Cristo. Esse era o primeiro contato que Saulo e Barnabé fizeram na viagem. E eles também utilizavam, a gente vai ver daqui para frente, que eles utilizavam de um método padrão de evangelização. Como eu falei, eles buscavam primeiro as sinagogas, para poder ter acesso à localidade, depois eles seguiam pregando aos gentios. E foi assim que aconteceu na ilha de Chipre. Eles começaram nas sinagogas e depois seguiriam pregando para os gentios. E esse padrão se segue em todas as viagens de Paulo para frente, ele vai seguir isso de forma bem sistemática. Aqui esse texto traz para a gente no verso 4 e 5, que João Marcos estava com eles. João Marcos aqui, ele não foi enviado pela igreja de Antioquia. João Marcos, ele não foi separado pelo Espírito Santo, e ele não foi enviado pela igreja de Antioquia, mas ele era um auxiliar na viagem. Provavelmente ele ajudava nas tarefas as tarefas mais funcionais da viagem. Ele se preocupava com a comida, ele se preocupava com o transporte, ele se preocupava com a estadia, mas João Marcos aqui também era um aprendiz. João Marcos estava do lado aprendendo sobre a missão de Cristo. Então João Marcos aqui desse lado da história, ele é um aprendiz, mas também um auxiliar. E a gente vai ver no capítulo 15 que depois de alguns motivos ele vai deixar a missão junto com Paulo, ele não vai seguir mais, e ele vai retornar para Jerusalém. Mas, irmãos, olhando pouco e resumindo esse começo da viagem, que é a partida de Saulo e Barnabé, a gente vê o capítulo 4 e o capítulo 5, que eu acabei de comentar aqui, os lugares, e também olhando para o verso 1, 2 e 3, que esses versos para mim são juntos, porque o verso 4, ele é aplicação do verso 1, 2 e 3. Eu queria ler com vocês, eu queria fazer uma breve reflexão dele. O verso 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor, jejuavam, e disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Aqui nós percebemos, irmãos, uma coisa muito importante, e que eu queria refletir com vocês do verso 1 até o verso 5, para a gente entender como que Deus guia a vida do cristão, Deus guia a sua igreja, Deus guia o seu povo. A missão, ela acontece no lugar e no tempo. A missão, ela tem um lugar para começar, a missão, ela tem um lugar para terminar, mas a missão também é cheia de dons do Espírito, como o pastor Beto mesmo falou. Deus nos deu o dom para que a gente pudesse abençoar a vida dos nossos irmãos, da nossa comunidade. Os dons do Espírito nunca foram para nós, mas sim para abençoar os irmãos que estão ao nosso redor, para o avanço do evangelho da igreja. Mas a missão, ela nasce do coração de Deus, irmãos. Ela é discernida pela igreja e ela é conduzida pelo Espírito Santo. Não somos nós, é Deus, o Espírito e nós. Nós somos quem aplicamos a obra de Deus aqui nessa terra. Nós vemos aqui que a missão não se originou nos planos humanos,
mas na sensibilidade de uma igreja que estava em comunhão com Deus. A igreja de Antioquia era plural, como eu já falei, era uma igreja madura, era uma igreja comprometida com a oração, com o jejum, com a comunhão entre os irmãos. E foi nesse ambiente de santidade que o Espírito Santo falou: separa Barnabé e Saulo. E não foi o Espírito Santo que desceu ali, não. O Espírito Santo falou por meio da boca dos líderes da igreja, provavelmente por um profeta ou por um mestre, que eram os líderes da igreja. Outra coisa importante, no verso 3 a gente vê a imposição de mãos. Aqui foi a confirmação pública do que já havia sido falado e revelado internamente à liderança da igreja. Por quê, irmãos? A igreja não cria líderes. A igreja, ela reconhece os líderes que Deus levanta. Nenhuma igreja, por conta própria, consegue consagrar pastores porque a pessoa tem características boas. Não. É Deus que desenvolve isso na comunhão e no meio do povo. Nenhum verdadeiro pastor, irmãos, e nenhum verdadeiro missionário, ele nasce por autoproclamação. E ele também não nasce por influência humana, mas por uma vocação confirmada pela igreja local, pelo Espírito Santo de Deus e principalmente pela liderança da igreja. Então há um grupo de fatores que é levado em conta, que eu queria trazer aqui para vocês, que é importante ser falado. Uma igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, ela precisa enviar pessoas, ela precisa consagrar pessoas, mas ela também precisa estar sensível à voz de Deus. Vocês são responsáveis pelos líderes que a igreja levanta, os pastores da igreja são responsáveis, e nós precisamos ser como a igreja de Antioquia, porque ela nos ensina algumas lições importantes. Nós precisamos ser uma igreja que jejua e ora. Nós precisamos ser uma igreja que discerne com cuidado antes de enviar ou antes de ordenar um ministro. Nós precisamos ter discernimento, seja para ser um pastor, seja para ser um presbítero, um diácono ou até um missionário. Quantas igrejas hoje sofrem por conta de pastores ter sido ordenados de forma prematura? Lideranças abusivas, lideranças que ferem e sangram o coração das pessoas. E a gente vai ver aqui no texto de hoje que não foi assim que aconteceu com a igreja de Antioquia. Ela era uma igreja madura, era uma igreja que discernia aquilo que o Espírito Santo de Deus falava. Mas nós também precisamos, irmãos, tomar cuidado com isso, mas precisamos ser levados ao avanço de reconhecer líderes moldados pelo caráter de Deus. Nós precisamos estar sensíveis em comunhão com Deus para reconhecer aquilo que Deus levanta no nosso meio. Porque o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. O Espírito Santo conduz a igreja. Então nós precisamos todos estar como igreja, reunidos juntos, para poder reconhecer uma liderança saudável. E nós precisamos, irmãos, entender que a missão ela é de Deus. E quando Deus ordena, nós precisamos obedecer, assim como Paulo e Barnabé fez. E nós estamos sensíveis à voz de Deus? Nós estamos olhando ao nosso redor e vendo o que Deus tem feito na vida das pessoas? Será que nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e falamos assim: nossa, Deus tem usado essa pessoa de forma fiel, Deus tem usado essa pessoa nas coisas pequenas? Será que nós temos discernido quem Deus tem levantado ao nosso redor para poder nos ajudar a dar uma aula de escola bíblica, para poder dar uma aula para as crianças na escola, para poder ajudar no diaconato da igreja, para poder ajudar na mídia, no som? Tudo isso faz parte de um grupo de pessoas que caminham, e pessoas que estão em comunhão com Deus e são sensíveis à voz de Deus. Será que nós estamos dispostos a sermos separados, enviados e conduzidos pelo mesmo Espírito que enviou Saulo e Barnabé? Estar na igreja não significa estar em comunhão com Deus. Estar na igreja não significa dizer para Deus: me usa da forma que o Senhor quer usar. Eu estou aqui, me capacita, me orienta. Então, irmãos, a missão ela começou lá com Paulo e Barnabé, mas ela continua hoje. Ela continua sendo a missão de Cristo, e nós estamos envolvidos nela.
Nós não podemos ficar parados e desapercebidos com aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Então nós precisamos, assim como a igreja de Antioquia, buscar a Deus em jejum e oração. Busquem a Deus em jejum, em oração, em comunhão, para que Deus fale no nosso meio, para que Deus conduza a liderança da igreja, para que Deus nos encha do Espírito Santo e para que nós possamos, assim como Saulo e Barnabé, sermos enviados. Todas as vezes que eu falar de missão aqui, não entendam só Levi e Priscila, entendam a rua do lado da sua casa, entendam como o seu trabalho, o almoço de família, tudo isso é missão, irmãos, e nós precisamos estar dispostos a pregar a palavra de Deus, amém? Mas o texto não para por aí. Depois de um tempo anunciando fielmente a palavra de Deus, ali em Salamina, aproveitando cada oportunidade que tinha, Saulo e Barnabé pregavam a palavra de Deus nas sinagogas, porque, segundo relatos, a quantidade de sinagogas na ilha de Chipre era muito grande. Paulo, Barnabé e João continuaram a sua jornada, eles não pararam ali, eles seguiram viagem, eles seguem viagem para o outro lado da ilha, eles saem de Salamina e vão a Pafos. Muito provavelmente eles fizeram paradas durante a viagem, pregando a palavra de Deus, mas Lucas ele focou em Salamina e depois ele voltou os olhos da viagem em Pafos, porque a gente vai ver que aqui em Pafos, como a gente já leu, a coisa mudou um pouco. O contexto de serem bem recebidos pelos judeus mudou na cidade de Pafos. Eu queria ler com vocês o versos 6 e 7, para a gente entender um pouco do que aconteceu. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma pausa aqui, vamos contextualizar e seguir o texto. Aqui, nós vemos Paulo e Barnabé chegando do outro lado da ilha de Chipre, uma jornada de aproximadamente 200 quilômetros. Lembrando, Saulo, Barnabé e João Marcos juntos continuaram a viagem, foram para a costa oeste. Pafos ali, irmãos, era uma cidade sofisticada para a época, porque ela era a sede de uma pessoa importante do Império Romano. Ela era famosa porque ela tinha um grande centro de templos à deusa Afrodite. Era um centro religioso pagão. Ela era cheia de templos, rituais e crenças supersticiosas. A cidade era uma cidade bem depravada espiritualmente. E isso a gente vê que, quando a gente lê a Bíblia, isso costuma ser meio corriqueiro, aonde a verdade de Deus é esmagada, oprimida, a adoração a outros deuses, o paganismo, isso se alastra no meio do povo, e o vazio espiritual, como essas práticas, eram comuns no meio do povo. E é nesse cenário que um homem chamado Bar-Jesus, ele também era conhecido como Elimas, confesso que um chama Elimás, outro Elimas, eu fiquei com Elimas, porque na minha cabeça ficou, se eu tentar mudar vai ficar difícil. Ele era judeu, irmãos. Ele não era grego, ele não era romano, ele era judeu. Mas em vez de viver segundo a lei de Deus, a Bíblia fala que ele usa um nome religioso para falar em nome de Deus, mas ele agia com práticas de ocultismo e de engano. Ele agia com adivinhação. O texto vai falar que ele era um falso profeta. Isso não quer dizer que ele fazia truques, como a gente vê hoje do Mr. M, quando ele ia no Fantástico à noite, não. Ele era envolvido com ocultismo. Ele era envolvido com práticas do diabo. E ele se apresentava como alguém que falava da palavra de Deus. Ele usava o nome de Deus para enganar as pessoas. Isso é o que o texto está dizendo para a gente. E quando, na verdade, as pessoas ouviam e achavam que ele falava da parte de Deus, mas na realidade ele falava das trevas. Ele falava daquilo que vinha do diabo.
A gente às vezes acha que o diabo só fala por meio de pessoas no centro de macumba, ou quando um espírito entra na vida de uma pessoa, e a gente costuma ouvir isso quando as pessoas põem o microfone na boca das pessoas. Não, o diabo fala como se fosse Deus. O diabo fala com palavras aveludadas e ele engana o povo cristão, e é isso que a gente vê aqui nesse texto. O nome Bar Jesus significa filho de Jesus, que é icônico, já que ele se opõe diretamente à verdade e à personalidade de Jesus Cristo. Ele é apresentado aqui como uma mistura perigosa de práticas de engano, de feitiçaria, de ocultismo, de mensagens enganosas, e a gente olha e vê que isso é muito real ainda nos nossos dias de hoje. Essas pessoas ainda praticam essas coisas. Também, Bar Jesus, aqui o texto vai falar para a gente que ele estava próximo ao procônsul Sérgio Paulo. Ele era esse cara do ocultismo que falava em nome de Deus, mas falava por meio do diabo. Mas o texto descreve para a gente que ele estava próximo a um cara, a um homem, e esse homem era o procônsul romano, Sérgio Paulo. O texto descreve que procônsul era um homem prudente. Procônsul era um homem que se dava aos ouvidos de entender mais daquilo que estava acontecendo. Ele não fechava os seus olhos e os seus ouvidos apenas para o que o Elimas, o profeta falso, falava. Mesmo não entendendo o que estava acontecendo, ele manda chamar Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, para ouvir aquilo que eles tinham a dizer. Então a gente percebe que no meio de tudo isso ainda tem pessoas que, mesmo no meio do engano, mesmo no meio da perversidade, algumas pessoas ainda têm os seus ouvidos abertos, sensíveis àquilo que Deus quer falar no meio do seu povo. Só que aqui, irmãos, nós encontramos algo que se repete muito na Bíblia, nos tempos de hoje. Sempre que a verdade de Deus ela é manifestada num lugar, a oposição vai aparecer. Sempre que o avanço do Evangelho começa a crescer, a oposição começa a crescer. O diabo não fica feliz com o avanço da igreja. O diabo não fica feliz com uma igreja que louva a Deus, que ora, que jejua, que envia pessoas, que consagra pessoas. Não, o diabo fica irritado. Quando a luz brilha, as trevas ficam agitadas, e é isso que a gente vê acontecendo aqui hoje. Quando Barnabé e Paulo anunciavam a palavra para o procônsul, surge um homem chamado Elimas, mágico. Ele vivia de práticas do ocultismo. A preocupação dele aqui não era que Saulo e Barnabé iriam desmascará-lo, não. É porque ele ia perder a fonte de renda dele. Ele usava o nome de Deus para falar do diabo, para encher o bolso. Ele não falava de Deus. E ele, quando olhou para tudo isso, ele ficou assustado, porque ele falou assim: eles vão me desmascarar e eu vou perder a minha renda. Então eu preciso me opor a eles. Enquanto Saulo e Barnabé tentavam pregar a palavra, ele ficava na frente, tentando impedir que o procônsul ouvisse a palavra. O que estava acontecendo ali, irmãos, não era uma disputa de ideia, era um confronto espiritual entre a verdade de Deus e a mentira do diabo. Isso era o que estava acontecendo ali. E quando Elimas se opõe a Saulo e o procônsul, quando ele entra no meio, Paulo, sem hesitar, levanta a sua voz. E a partir do verso 8 nós vamos ver essa reação de Paulo, um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus, não tinha dúvida do que Deus tinha feito na vida dele. E ele confrontou esse homem com a verdade de Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês do verso 8 até o verso 11. Mas o mágico, esse é o significado do seu nome, se opôs a ele na tentativa de desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba
que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Irmãos, nesse momento aqui, duas coisas importantes. Saulo passa a ser chamado de Paulo. No relato de Lucas, ele vai usar o seu nome mais comum, e depois nas suas cartas o nome Paulo vai aparecer e a gente não vai ver mais Saulo. Lucas, ele preferiu seguir esse nome porque o nome de Saulo, de Paulo, era o nome mais comum e conhecido para a região e para a aplicação da vida do que Paulo ia fazer na sua caminhada missionária. E aqui também Paulo realiza o seu primeiro milagre, o seu primeiro ato como apóstolo. Paulo aqui lembra a gente, Pedro, quando Pedro fez, o que Pedro fez com Ananias e Safira, quando eles tentaram enganar o Espírito Santo, um ato que confirmou a confiabilidade e a verdade no seu chamado como apóstolo. Então, outra coisa importante, a partir desse ponto, Paulo toma a frente da viagem missionária. Se a gente viu até aqui Barnabé e Saulo, a partir de agora a gente vai ver Paulo sozinho ou Paulo e Barnabé. Então, Paulo agora vai ser o maior missionário da Bíblia no Novo Testamento. Mas a gente vê, irmãos, aqui no texto que a gente acabou de ler, que cheio do Espírito Santo, Paulo repreende Elimas com toda a autoridade, com toda a firmeza. Deus o usa para julgar a maldade daquele homem que estava falando pelo diabo, e não por Deus, que se colocava entre a verdade e alguém que precisava ouvir a verdade. Ele era um obstáculo para a vontade de Deus. Paulo não hesitou, Paulo não esperou ter um momento certo para conversar com ele. Paulo não chamou ele de lado, Paulo não chamou ele de canto. Paulo enfrentou o profeta falso diretamente e de forma corajosa. Paulo não esperou, Paulo foi direto para resolver o problema. Mesmo sendo alguém que ensinava sobre mansidão, Paulo, nas suas cartas, foi um homem carinhoso. Paulo, nas suas cartas, foi um homem amoroso. Paulo, nas suas cartas, foi um homem que amou, foi um homem que pediu para ter paciência. Só que aqui, Paulo agiu com firmeza. Paulo agiu não vamos dizer com ódio, mas ele agiu com ímpeto. Paulo não pensou duas vezes para poder ir de frente ao falso evangelho, para poder combater aquele homem que estava se opondo à verdade de Deus. A cegueira sobre Elimas, Deus trata com misericórdia ela, porque a gente vê o texto aqui no final, o texto vai falar que a cegueira era temporária. Isso mostra que Deus pune alguns, como Ananias e Safira, de forma perpétua com a morte, e Deus também pune algumas pessoas de forma temporária. Deus sabe como Ele faz, Deus age da forma que Ele quer, e nós como cristãos precisamos agir contra o falso evangelho. Mas nesse episódio de Pafos aqui, meus irmãos, eu queria refletir com vocês com seriedade sobre a natureza da missão da igreja, sobre o que nós somos por essência e o que nós fazemos por essência como igreja, e também sobre a urgência, irmãos, do discernimento espiritual nos nossos dias. Por quê? Elimas, ele não era um estranho para o povo. Elimas não era um cara que estava longe das telas e da televisão. Elimas não era um pastor, falso profeta, escondido, falando por trás das paredes. Não, ele estava próximo de uma autoridade romana, que era uma influência, e ele ganhava para poder viver daquilo que ele vivia. O nome dele podia até soar muito bonito, Bar-Jesus, filho de Jesus. Ele se dizia que falava em nome de Deus, mas na realidade,
ele era instrumento do engano no meio do povo. Bar Jesus aqui, ele se opunha diretamente à verdade de Deus. Isso nos ensina que nem toda religiosidade, irmãos, é sincera. Nós precisamos estar espiritualmente saudáveis para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Primeira coisa, nem todo discurso bonito vem da parte de Deus, irmãos. Nem tudo que agrada o nosso coração vem de Deus. Mas, e mais do que isso, muitas das vezes os maiores opositores da fé não vêm de fora. Eles vêm muitas vezes de dentro da própria igreja. Porque a gente acha que a pessoa fala bonito, acha que a pessoa fala legal, acha que aquilo que a pessoa fala agrada o nosso coração, então isso vem de Deus. E aqui vem uma pergunta sincera, porque sem pergunta não há reflexão. Nós precisamos enfrentar os embates na nossa vida, porque eles vão existir. Os embates vão existir todos os dias. Será que nós temos discernido os elimas nos nossos dias? Será que nós temos comunhão com Deus suficiente para poder enxergar essas pessoas no nosso meio? Ou temos nos encantado com as palavras bonitas dessas pessoas? Nós temos nos agradado com as promessas falsas que essas pessoas têm feito? Porque essas promessas falsas desses homens que falam em nome do diabo, elas sufocam a mensagem da cruz, irmãos. Elas sufocam aquilo que Deus fez na cruz, mas ela agrada o nosso coração. Porque nós vivemos em tempos, irmãos, que muitos se deixam levar de forma muito fácil, não pela doutrina, não pela palavra de Deus que é pregada, mas por mensagens que agradam o nosso ego, por mensagens que afagam a nossa tristeza momentânea. E sabe o que é mais assustador nos nossos dias? É que como igreja, muitas das vezes nos falta sensibilidade espiritual para perceber esses enganos no nosso meio. Em vez de preferirmos confrontar, fugir dessas coisas, alertar os nossos irmãos, que muitas das vezes eles estão caminhando para isso, nós preferimos ficar em silêncio. Ah não, ele não está tão errado. Ah não, parte do que ele fala vem de Deus. Parte daquilo que ele prega vem de Deus. Porque Elimas também adivinhava. Elimas também acertava. Mas ele acertava da parte do diabo, ele não acertava da parte de Deus. E nós acostumamos com o erro, convivemos com o falso, nos acomodamos com a superficialidade, com esse evangelho raso, com esse evangelho que não discerne o que é falso, o que é errado, e aos poucos vamos nos tornando insensíveis, nós vamos nos tornando frios, nós vamos nos tornando cegos como cristãos, nós vamos deixando de perceber aquilo que vem da parte do diabo. E sabe o que é mais dolorido? Você sabe o que é mais, que sangra mais o coração das pessoas que têm discernimento? É que muitas vezes nós não somos só vítimas, nós também fazemos parte. Nós somos cúmplices desses falsos profetas, porque a nossa responsabilidade é ter comunhão com Deus, a nossa responsabilidade é estudar a palavra de Deus e aprender sobre o Deus que é verdadeiro. Mas não, nós não buscamos a Deus, e com isso nós não percebemos aquilo que vem do diabo. E em vez de discernirmos os falsos profetas no nosso meio e denunciá-los como Paulo fez, nós aplaudimos. Nós aplaudimos. Sabe como que nós aplaudimos? Nós aplaudimos quando nós usamos nossa boca para passar essas mensagens dessas pessoas, quando nós compartilhamos nas nossas redes sociais, dizendo que são pastores, mas nós nem conhecemos a vida dessas pessoas, mas porque elas falam coisas bonitas, que estão agradando a nossa dor, nós simplesmente compartilhamos porque é bom. Nós não sabemos quem é esse pastor, nós não sabemos a vida dessas pessoas, mas nós só compartilhamos. Aí outro irmão que não tem discernimento vai olhar e vai falar: nossa, aquela pessoa que frequenta o culto compartilhou as coisas desse irmão, então esse pastor é bom. Você está sendo usado pelo diabo, meu irmão, você está sendo usado pelo engano. Nós precisamos ser responsáveis, nós não podemos compartilhar, nós não podemos ajudar, nós precisamos ser confronto. E como que nós vamos confrontar se nós não temos maturidade espiritual? Como que nós vamos confrontar se nós nem sabemos o que é errado?
É isso que Paulo está nos dizendo aqui hoje. É isso que Paulo está trazendo para a gente aqui hoje. Nós precisamos, irmãos, ter experiências suficientes espirituais para discernir o que vem do diabo e para discernir aquilo que vem de Deus. Quantas vezes, por aí, eu vou dar alguns exemplos sem citar nome, nós compartilhamos mensagens de alguns pastores que hoje estão vendendo tênis no púlpito, estão vendendo relógio no púlpito. O povo vem e joga o relógio e ele já doa por 80 mil, já doa por 50 mil. Aí ele pega uma mensagem bonitinha, faz um corte e põe lá. E nós vamos lá e compartilhamos, porque aquilo que ele fez é bom. Não, a maioria do ministério dele vem do diabo. A maioria do ministério dele sufoca a verdade da cruz. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós precisamos olhar com cautela. Outra coisa que é importante: palavras bonitas, que massageiam o nosso ego, que não confrontam o nosso pecado, que não exaltam a cruz e que não apontam para Cristo e que só alimentam o homem. Pronto. Esse é o padrão da mensagem que nós precisamos discernir. Quem está sendo o centro dessa mensagem? É Deus? É Cristo? É o meu pecado? Ou é o meu ego? Ou é o meu coração? Nós temos um padrão. Se não for isso, meu irmão, isso vem do diabo. Porque se está agradando o meu coração, se está enchendo a minha bola, não vem de Deus. Deus enche a nossa bola, sabe quando? Quando Ele fala: eu morri por vocês na cruz, e vocês têm a eternidade. O que vocês tinham de melhor para receber de mim, vocês já receberam através do meu Filho. O que vocês receberem a mais, o que será acrescentado, será uma bênção. Mas o que eu tinha para vocês, e o que eu tenho para vocês, olhem para a cruz, é aquilo que eu tenho para vocês. Outra coisa, irmãos, cuidado com as mensagens que diz que nós somos o centro do mundo. Cuidado com as mensagens que diz que nós somos o centro de Deus. Cuidado com as mensagens que diz que nós somos o meio pelo qual Deus rege todas as coisas. Não somos nós, é Ele. E tudo por meio dEle, não é nós. A nossa vida não é o centro. Então, se você ouviu uma mensagem que você é o centro que rege ela, foge dela também. Porque tem muito pastor que está sentado num banquinho dizendo que você é o centro do Evangelho, que você é o centro do coração de Deus. Então, tomem cuidado. Essa é uma mensagem do diabo. Essa não é uma mensagem de Deus. E essas pessoas que eu citei aqui são pastores. Essas pessoas não são pessoas da rua, pessoas que estão no centro de macumba, pessoas que estão em qualquer outro lugar. Essas pessoas estão no púlpito falando da parte do diabo. Porque da mesma forma que o procônsul Sérgio Paulo tentou, quase foi enganado, eles fazem isso com vocês hoje, irmãos. Eles fazem isso comigo hoje. Eles fazem isso com todos nós. O diabo se atualiza. A todo tempo, o diabo, ele vai buscando formas de nos enganar, de nos desviar do caminho. Então, compete a nós sermos maduros espiritualmente. E por que tantos abraçam isso? Porque o ego gosta, porque nos falta comunhão com Deus, porque isso nos torna porque essa vida nos torna espiritualmente fracos. A consequência de cristãos fracos, de cristãos imaturos, que só vêm na igreja e esquece da igreja em casa, não tem comunhão com Deus, não lê a Bíblia, não ora, não tem uma vida espiritual ativa, essas pessoas são fracas. Então essas pessoas, principalmente elas, são as pessoas que são enganadas pelo falso evangelho. Eu às vezes ouço alguns vídeos e olho e falo, tem coisa boa aqui, mas peraí, isso daqui está errado. Isso aqui está errado, isso aqui não está bom. Eu que estou no meio, fazendo seminário, fazendo as coisas, às vezes eu olho para aquilo e falo, quase me pegou. E imagina para o irmão que não ora, imagina para o irmão que não vem na escola bíblica, imagina para o irmão que não estuda, que não tem comunhão com a igreja, vai ser muito pior.
Essas pessoas que vivem ao redor da igreja, longe do centro, da onde o Espírito Santo de Deus age, essas pessoas são as pessoas que são enganadas. Essas pessoas que vivem de forma espiritual o Evangelho. Essas são as que sempre são levadas. Se bobear, elas partem até para outra religião, porque a palavra da pessoa é bonita. Porque um católico falou é muito bom. Porque um espírita falou é muito bom. Porque um umbanda falou é muito bom. Ele falou de Deus. Ele está falando de Deus da parte do diabo. Nós precisamos ser sensíveis a isso. Cristãos fracos são sensíveis a isso. Homens que negociam a fé. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando Paulo foi falar com ele, Paulo não foi diplomático. Isso me irrita um pouco, irmãos. Me deixa irado, uma ira santa como Paulo teve. Paulo não foi diplomático com ele. Paulo, quando a gente olha para a Bíblia, ele não chamou esses pastores de meio certo. Paulo não chamou essas pessoas de meio certo. Paulo os chamou de anátema. Paulo os chamou de malditos. Paulo os chamou de cães, enganadores e filhos do diabo. Foi assim que Paulo chamou as pessoas que estavam propagando o falso evangelho. Será que nós temos coragem de dizer o mesmo? Será que nós temos coragem de olhar para um falso profeta e falar para ele, filho do diabo, filho do engano? Hoje nós não temos a unção apostólica, não existe mais apóstolo, para virar e apontar e dizer como Paulo fez. Talvez Deus faça isso no nosso meio, porque Deus é soberano, mas isso não existe mais. Mas nós precisamos denunciá-los, para que o estrago seja menor, para que o engano desses falsos mestres sejam expostos no nosso meio, para que pessoas conheçam o verdadeiro evangelho. Essas mensagens são do inferno, pregadas por homens enviados por Satanás, ocupando o lugar da cruz com um falso evangelho que não salva, que não transforma e que não exige renúncia. Que Deus nos livre dessa cegueira, meus irmãos. Que Deus nos livre dessa desgraça de não enxergar um falso profeta no nosso meio. Que Ele nos dê discernimento para reconhecer o que vem dele. Que Ele dê discernimento para a gente poder olhar e falar, isso vem do maligno, isso não vem de Deus. Eu preciso ter discernimento, eu não posso compartilhar, eu não posso passar para frente, eu preciso combater com seriedade. Eu preciso olhar e falar, filho do diabo. Você está pregando da parte do diabo e não da parte de Deus. Que Ele nos encha de coragem, não para ofender, não, mas para defender a verdade e amor com firmeza, porque Cristo nos deu essa firmeza. E a missão, irmãos, ela continua sendo sobre a cruz, ela continua não sendo sobre sucesso, ela não é sobre fama, ela não é sobre bens, ela não é sobre conforto, ela não é sobre carro bom, ela não é se você tem dinheiro para pagar a conta de água e luz, ela não é se você tem um cartão de crédito muito grande, mas ela é sobre Jesus, somente sobre Jesus e o que Ele fez na cruz. Não dá para ser enganado, não tem como ser enganado. Meus irmãos, essa é a verdade que nós precisamos colocá-las dentro do nosso coração. Mas há esperança, irmãos. Assim como o procônsul foi alcançado pela doutrina do Senhor, nós também podemos ser restaurados pela verdade. O procônsul estava ali, sendo metralhado a todo instante. Ele estava sendo ali dardos de mensagens do diabo para agradar o ego dele, porque assim, o Elimas, ele era um cara que ficava do lado do procônsul, e o procônsul ia consultar, e ele falava, o que Deus está dizendo? Ele ia lá no cantinho, ouvia o diabo e falava, Deus está falando isso, eis que Deus manda te dizer isso, eis que Deus manda te dizer aquilo. Aí o procônsul, opa, eu vou agir. Aí ele falava assim, o procônsul virava para ele e falava assim, será que eu não devo fazer isso? Ele ia lá, não deve, e ele ganhava dinheiro por isso. Mas Deus tem misericórdia sobre seus eleitos. Deus tem misericórdia e compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus, na vida daquele que é escolhido, ela não volta vazia. A mensagem, ela vai, ela não volta vazia. Deus tem um compromisso com a sua palavra. E assim como o procônsul foi alcançado pela doutrina do Senhor,
nós também podemos ser restaurados pela verdade do Evangelho. A mesma palavra que confronta é a palavra que cura. A mesma palavra que revela o pecado é a mesma palavra que ilumina o caminho da graça e do perdão de Deus. Porque Cristo continua sendo a luz que dissipa as trevas no nosso meio. Jesus Cristo venceu o diabo na cruz. Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo venceu a morte e venceu o engano. E é o que vemos aqui, que aconteceu com o procônsul Sérgio Paulo no verso 12. Verso 12 nos diz assim: o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. O procônsul se impressionou com o quê? Com o ensino do Senhor. Lucas aqui, ele relata o final do confronto espiritual, como tudo aconteceu, como tudo foi resolvido. Após testemunhar o juízo de Deus sobre o falso profeta, e principalmente após ouvir a palavra de Deus, após ser exposta, aberta, Deus falou por meio da sua palavra, o procônsul Sérgio Paulo creu naquilo que ele ouviu. Ele não apenas assiste um milagre, ele apenas não vê o milagre acontecendo e ele crê. Não, ele é impactado pela doutrina que foi exposta a ele da parte do Senhor. A fé que nasceu do coração dele não foi baseada apenas nos sinais e nas maravilhas, irmãos, mas no ensino verdadeiro que Paulo e Barnabé pregou a ele. A resposta do procônsul não deixa dúvidas para nós como cristãos. Ele creu e se submeteu no senhorio do Senhor. Ele reconheceu que Cristo é o Deus que é soberano, inclusive sobre ele, que era a autoridade máxima naquela ilha. A sua fé veio de uma compreensão clara daquilo que ele ouviu. Ele foi tocado pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus mudou o seu coração. Um milagre ajudou? Claro que ajudou. O milagre abriu os olhos dele para a verdade, que ele estava sendo enganado. O milagre foi utilizado para chamar a atenção do procônsul ali. Deus castigou Elimas e Deus abriu os olhos do procônsul e a palavra foi ensinada. Esse momento mostra um marco importante para a gente no Evangelho. Aqui em Atos, Sérgio Paulo, ele foi o primeiro gentil de alta patente registrado aqui no livro de Atos a se converter a Cristo. A salvação que alcançava as pessoas nos vilarejos, as pessoas que eram alcançadas nos bairros, as pessoas simples e humildes, agora não eram só elas. O Evangelho chegou à mais alta patente do Império Romano daquela região. Embora Lucas não forneça detalhe de como foi a vida do procônsul Sérgio Paulo, o que permanece para a gente aqui, irmãos, é suficiente. Ele ouviu, ele foi instruído na doutrina e ele creu. A transformação não aconteceu apenas por causa do milagre, mas por meio da exposição fiel da Bíblia, como acontece todos os domingos aqui. Como acontece de sábado, quando a gente estuda a Bíblia. Quando acontece de sábado, quando a gente tem um encontro de casais. Quando os jovens se reúnem de sexta-feira. E quando há a oração de terça-feira. Deus age, irmãos, em outros momentos. Mas a palavra de Deus é exposta e transforma a nossa vida nesses momentos. A gente não precisa que alguém se levante de um lugar completamente fora. A palavra de Deus está sendo pregada no nosso meio. E é essa palavra pregada que transformou a vida do procônsul Sérgio Paulo. E ela pode transformar a minha, a tua vida hoje, amanhã, depois da manhã. E é assim que Deus faz no nosso meio. Quando Deus decide usar alguém, irmãos, Ele mesmo abre os ouvidos, Ele ilumina os olhos, Ele desperta a fé. Foi assim com o procônsul Sérgio Paulo, pode ser assim comigo, pode ser assim com você, pode ser assim com qualquer um de nós, aonde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, mas nós precisamos pregar a verdade de Jesus Cristo. Nós precisamos ser o meio pelo qual a verdade é defendida a qualquer custo. Nós precisamos estar maduros espiritualmente para confrontar o falso líder, para confrontar o falso evangelho e para propagar o verdadeiro evangelho na vida das pessoas.
Mas venha para Jesus pelas razões certas. Muitas pessoas são enganadas porque procuram Jesus, porque procuram um conforto rápido, porque procuram coisas passageiras para o seu coração e não procuram algo que transforma de dentro para fora. Não se aproxime de Deus com quem procura um alívio. Não se procure de Deus, não procure Deus, não se aproxime de Deus porque a sua conta do banco está baixa ou porque os seus problemas estão sobrecarregados. Procure a Deus porque você precisa de alguém que vai te livrar do pecado, de alguém que vai salvar a tua alma, de alguém que vai confrontar os seus erros e vai te caminhar para a verdade, porque somente assim você será capaz de confrontar os falsos mestres do seu tempo. Só assim nós seremos capazes, porque sem Ele, meus irmãos, nós somos cegos. Sem Jesus nós seremos como Elimas e como o procônsul Sérgio Paulo antes de encontrar Saulo e Barnabé. Que essa cegueira não chegue nas nossas vidas e não nos conduza ao juízo de Deus, mas sim no encontro genuíno com Ele. O verdadeiro impacto do Evangelho, ele não está nas emoções fortes, ele não está nos movimentos gigantes, e nem nos atos impressionantes que a gente está acostumado a ver por aqui. Está na verdade simples e poderosa da cruz de Cristo. O Cristo crucificado por nossos pecados e o Cristo que ressuscitou para nos dar vida. Foi isso que tocou Sérgio Paulo e é isso que precisa tocar o nosso coração. Um homem acostumado ao poder se rendeu ao Rei de Deus. Isso mostra que Deus alcança qualquer pessoa. Você não precisa ter medo de confrontar o falso profeta. Ele precisa ouvir a verdade de Deus. Ele precisa receber o verdadeiro evangelho. Ele precisa receber a mensagem verdadeira da cruz. E vocês, nós, que estamos ouvindo a palavra verdadeira, somos o meio pelo qual ele vai ser confrontado. O meio pelo qual ele vai ser liberto do engano. A palavra transforma, irmãos. Como está escrito em Romanos 10, 17, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então ouça com fé, ouça com atenção aquilo que Deus falou com vocês hoje, e vai continuar falando nos próximos domingos. Vamos ficar mais atento nos nossos dias, vamos prestar atenção naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, e naquilo que a gente propaga. Ouça a voz de Cristo, porque Ele ainda chama, Ele ainda salva, Ele ainda liberta, e Ele ainda arranca as pessoas da escravidão, do engano e do pecado. E no meio das batalhas espirituais que enfrentamos, que nós não percamos o foco como não aconteceu com Paulo. Paulo não perdeu o foco. Paulo estava espiritualmente maduro, em comunhão com Deus, um líder que havia sido escolhido por Deus, reconhecido pela igreja e enviado pelo Espírito Santo. Talvez você não seja um pastor, talvez você não seja um missionário, talvez você não seja um presbítero, um diácono, mas você é um porta-voz da mensagem de Jesus Cristo. Então você precisa estar capacitado a pregar a palavra de Deus e a enfrentar com firmeza as batalhas espirituais que nós vamos enfrentar. A vida cristã é uma luta, irmãos. Ela não é contra pessoas, mas contra as mentiras que tentam apagar a verdade da cruz. Partindo para o nosso fim aqui, que nós sejamos como Paulo, sempre firmes, sempre cheios do Espírito Santo, sempre fiéis a Deus todos os dias. A missão ela continua até que aqueles que Deus salvou na eternidade vejam a luz de Cristo brilhar nas trevas. Nós precisamos propagar. A igreja na direção do Espírito é aquela que prega até o fim. A igreja na direção do Espírito é aquela que combate o falso profeta até o último escolhido por Deus na eternidade ser salvo. Aí, selou. Aí acabou. Aí dali para frente, Cristo vai resolver por nós. E Apocalipse já nos diz como tudo vai acontecer. Que sejamos cheios do Espírito e que sejamos uma igreja cheia da comunhão com Deus. Que nós possamos proclamar com ousadia, que Deus dê força para cada um de nós, nos dê discernimento para resistir a esses falsos profetas no nosso meio. E acima de tudo, irmãos, que nós não sejamos instrumentos. Ouçam isso, que nós não sejamos instrumentos para propagar o falso evangelho
no nosso meio e para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos combater o falso ensino. Nós precisamos combater o falso profeta. Cristo venceu por nós. Até lá nós permaneçamos firmes. Nós permaneçamos fiéis, firmes na luta contra esse falso evangelho até o fim. Se vocês estiverem cansados, dobrem seus joelhos, busquem a Deus, clamem a Deus, e Ele vai renovar o seu ânimo, as suas forças, para continuarmos mais um dia e assim termos discernimento. Vamos orar?